Glória a Deus. Bom dia, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta sua mão aí quem tem o Espírito Santo. Mediante essa resposta aí, nós sabemos que, mesmo em meio às tribulações, os anseios dos nossos dias, nós encontramos paz. Amém, querido? Porque quem tem o Espírito Santo tem paz. Sabendo que Ele é quem resolve tudo, né? Ele é quem governa tudo através das nossas vidas. Então, quem tem o Espírito Santo tem paz. Amém? Glória a Deus. Confesso para vocês que o pastor Duarte chegou para mim e falou comigo assim: o pastor Zé Carlos foi viajar e fez uma escala e o seu nome, o olho começou a crescer. O seu nome está na escala, a cabeça, o dedo. Não foi, pastor Eduardo? Aí o Espírito Santo me lembrou de algo que algum tempo atrás, até mesmo para ministrar nos encontros com Deus, era difícil. Eu começava a me expressar, a garganta começava a irritar, eu começava a tossir. Tinha de ter água do meu lado, a água não podia estar gelada, vai molhando a boca. E foi por anos isso acontecendo, eu orando e nada de vir uma cura. E eu falei com o Senhor assim: Senhor, me cura disso, eu não sei o que é isso, só me cura. Porque é para mim pregar a tua palavra. A gente quer fazer tipo uma chantagem com Deus, né? É para pregar a tua palavra, eu preciso da minha garganta boa, eu preciso de ser curado. E aí eu pedi o pastor Gamonal: meu pastor Gamonal, está acontecendo isso. Gostaria que o senhor fizesse uma oração para mim aí. Entendeu? Porque eu preciso de pregar a palavra e está difícil para mim. E o pastor Gamonal orou por mim. Na outra semana, estava pulando ali atrás, dando glória a Deus, aleluia, sem problema nenhum, né? Para a glória do Senhor Jesus. Mas aí o que acontece? A gente quer fugir, né? O nosso coração, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E o que aconteceu? Na hora que eu recebi essa informação, que eu ia ter algumas oportunidades para pregar, o dedinho, ó. Aí o Espírito Santo falou assim: você lembra para que você pediu para ser curado? Então não tem como fugir não, queridos. E muitas vezes, é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Muitas vezes nós temos que, o nosso coração nos engana e nos leva a outros lugares. E nessa noite eu venho pedir para vocês aqui, para você cuidar do seu coração. Nesse dia, nessa manhã, né? Glória a Deus. Pastor Eduardo, eu tenho costume de vir no culto das manhãs, eu só tenho me visto aqui, tá? Senão você vai falar que eu só venho no culto da noite. Então nessa manhã, queridos, muito obrigado, tá? Essa igreja é uma benção. Glória a Deus. É por isso que nessa manhã eu venho pedir para vocês: cuide do seu coração, porque muitas vezes vem alguma distração, algumas coisas que querem nos tirar do foco, tirar do objetivo, daquilo que Deus tem para nós, do nosso chamado. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique de pé neste momento, nós vamos estar lendo um texto na palavra, apenas um versículo. Glória a Deus. Que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 21. Capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, foi lida a tua palavra nesta manhã. Dai-nos entendimento, Senhor, da tua palavra, discernimento da tua palavra. Fala conosco.
De fato, nós precisamos de ser guiados pelo Teu Santo Espírito, guiado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós repreendemos desde já, Senhor, toda distração, tudo aquilo que nos leva para longe, ó Deus querido, do Teu propósito, que tenta nos levar para longe, ó Deus querido, do foco que é o Senhor, que é o reino. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Teu amor, o Teu poder, a Tua bondade dura para sempre. Amém? Assenta aplaudindo o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos que de fato estar evitando, né? Muitas coisas que nos tiram o foco daquilo que o Senhor tem para nós. Assim como a letra do louvor, né? Em que você está gastando a sua vida? Em que nós temos concentrado a nossa vida? Nós não podemos nos destruir, né? Com coisa que nos leva para longe do nosso propósito. Amém? Nós vamos estar lendo mais um texto aqui que se encontra em Mateus. Vamos voltar um pouquinho, Mateus capítulo 4, versículo 23. Vamos ler 3 versículos aqui que diz assim: Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, preparando o evangelho do reino. O evangelho do reino significa boas novas do governo de Deus. Interessante que nós acabamos de louvar o Senhor, que Ele vem, né? Com toda a autoridade, com o governo dele, a recompensa das nossas obras, né? Aqui nessa terra, que é pregar esse evangelho, é proclamar, né? O reino de Deus. Cada um de nós vai ter uma recompensa. E muitas vezes, as distrações nos tiram do foco. A distração nos tira do objetivo do reino de Deus. E a palavra de Deus diz que naquele tempo de Jesus, que ele estava aqui nessa terra, ele já pregava isso, ó. Percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Próximo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então Jesus ali, ele se reunia ali com o povo, né? Ele se reunia ali com a multidão e com os seus discípulos, e ali ele estava preparando o povo com alguns ensinamentos, com aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Ele sentava com esse povo e com os discípulos, e ali ele começava a ensiná-los. E no capítulo 5, ele começa a falar com aquele povo, com os discípulos, né, a respeito das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, aproximando-se deles os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E ali vem falando a respeito das bem-aventuranças, querido. Vem falando daquilo, aonde é que nós íamos encontrar felicidade, onde é que nós seríamos bem-sucedidos, né? Já preparando, que ele sabia que ele estava aqui nessa terra apenas de passagem. Ele estava preparando os seus discípulos e o povo. Quando chega no versículo 33 do capítulo, no versículo 13 do capítulo 5, o
os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 3 diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, esses ensinamentos, o mesmo ensinamento que Jesus estava ali atribuindo àquela multidão, e aos discípulos, Ele está atribuindo para mim e para você nesta manhã. Vem falar para mim e para você que nós somos o tempero. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você é o tempero. É tão ruim quando você come um alimento sem sal, né? É os meninos do sítio que gostam de colocar sal em excesso, né? E eu tenho um irmãozinho lá que está lá com a gente que fala que água demais mata a planta, sal demais também mata. Entende? Então nós somos esse tempero, queridos. Então tem muitas pessoas aí fora que estão sem tempero nenhum, está sem sal nenhum, sem gosto nenhum. E nós temos que levar esse tempero, apresentar o reino para essas pessoas. E muitas das vezes essa distração: eu acho que hoje eu não vou não, eu vou assistir uma Netflix, Entende? Tem muitas distrações nos tirando do evangelho e do reino. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 17 diz assim, ó: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Então, aqui vem falando do cumprimento da lei. O Senhor Jesus, ele não veio para revogar isso. Quando chega no versículo 21, vem falando a respeito do homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Sabemos que o nosso Jesus, ele já pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mas a pessoa que ama, né, os dois mandamentos que se resumem em um: amará a Deus em todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A pessoa que ama não pensa mal do próximo, não julga mal ao seu próximo. A pessoa que ama, ele cuida. Evangelho do reino. A pessoa que ama, ele vai atrás do perdido. Quantas pessoas na sua rua que você tem falado do amor de Jesus? Nem que seja com a sua atitude. Costumo dizer para os meninos, né, lá no sítio, porque tem uns que falam bastante. Eu costumo dizer para eles que as atitudes falam mais que 1000 palavras. Um dia da gente falar de boca e agir de outra forma, e nós pregamos com a nossa atitude. Aí descendo mais um pouco abaixo, aí no versículo 27, ele vem falar a respeito do adultério, né? Então quem ama, cuida, querido. Quem ama, cuida. Mas fica uma pergunta para nós nessa manhã: como está o nosso coração? Talvez algumas distrações levam alguns maridos, algumas mulheres descuidar do seu cônjuge. E as distrações estão aí. As pessoas influenciadas pelo inimigo ainda estão aí. E aí sai, e muitas das vezes, um divórcio, uma separação. Não é verdade? Então nós temos que tirar essa distração do nosso coração, para que isso não venha acontecer. Quantos problemas dentro dos relacionamentos, querido? Mas repita comigo: Deus é bom
Deus, ele entra com a providência dele. Então, a mesma instrução que nós estamos recebendo hoje aqui, aqueles discípulos e aquela multidão estava recebendo no tempo de Jesus. Para que nada viesse tirar o foco deles. Para que nada viesse desviar a atenção dele do evangelho e do reino. E Jesus continua falando, né? A respeito do juramento, vem falando a respeito, né, do olho por olho, dente por dente. Jesus também fala a respeito em amar. Lá no versículo 43 de Mateus 5, vem falar a respeito do amor. Amor pelos nossos inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Versículo 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando nós fazemos isso, querido, nós estamos cuidando do nosso coração. Cuida do seu coração, não deixa a mágoa. Falaram mal de mim. Postaram lá na rede social. Não deixa essas coisas entrar no seu coração. Você tem que blindar o seu coração, guardar, cuidar dele. Às vezes, dentro de casa, no relacionamento entre marido e mulher, por causa de uma coisa pequena, os dois se tornam inimigos dentro de casa, um não conversa com o outro. E a palavra de Deus diz que nós não podemos dar lugar ao... Ninguém sabe? Não deis lugar ao inimigo, ao diabo. Nós temos que amar uns aos outros, amar o nosso próximo e amar os nossos inimigos. Eu quero contar algo para vocês aqui que aconteceu comigo, coisa breve, que quando eu fui me tratar na comunidade terapêutica, eu estava com um montão de BO ali fora. Montão de BO. E pessoas falando que ia me matar. E quando eu fui para esse projeto me tratar, aquela preocupação, e quando eu saí, e eu li essa passagem aqui, que Jesus manda nós orar pelos nossos inimigos. E quando eu estava saindo da minha reinserção social, eu encontrei com a pessoa lá no centro da cidade. E o interessante é que quando eu passei, que eu vi a pessoa, eu orando direto. Mas tudo tem o seu propósito, né? Deus permitiu que eu encontrasse com a pessoa. E quando eu encontrei com essa pessoa, a pessoa apontou lá na esquina, o meu coração já disparou. E o meu pensamento, mesmo orando a Deus e pedindo a Deus, na hora que eu vi a pessoa, eu falei: tô morto. E andando pro lado, não tinha como correr, e o cara veio, e olhando dentro do meu olho, e a batata do meu olho desse tamanho no olho dele, e ele passou direto, olhando para mim, passou direto, eu virei, comecei a andar de costa, com medo, e o cara foi embora. A Bíblia manda nós orar pelos nossos inimigos, que ele falou que o dia que ele encontrasse, ele ia me matar. Não falou nada comigo, mas também não aconteceu nada. E às vezes a pessoa fala assim: não cuida do coração, né? Como diz a Milene Palvorô do Ratinho, deixa o coração ficar peludo, cheio de coisa ruim. Não podemos deixar esse pelo entrar no nosso coração, amém, querido? Nosso coração tem que estar limpo. A Bíblia manda nós ter o coração puro, coração limpo, né? Para que essas coisas não aconteçam conosco. Em nome de Jesus, amém? Então ame, nós temos que amar o nosso inimigo, orar por ele, cuide do seu coração. No capítulo 6 vem falando a respeito da justiça. Nós estamos chegando. Nós temos que praticar a justiça, seja justo, querido. No versículo 5 do capítulo 6 vem falar a respeito da oração, nos ensinando, né? Quando a gente for orar, né?
alguns como os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas querendo aparecer. Pede para nós entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai que está em secreto, porque Ele está te vendo, Ele vê tudo, Ele sabe o que você precisa. Não pede para a gente ser um aparecido, orar para aparecer, mas orar ao nosso Pai que está no céu, que Ele está te vendo. Amém? No versículo 9 vem falando que nós temos que ter essa oração como modelo e nos ensina a orar o Pai Nosso, né? E aqui vem falando sobre muitas coisas aqui, vem falando do pão, vem falando do perdão, que muitas pessoas, eles querem ser perdoados, mas não sabem abrir o coração para perdoar as pessoas, mas querem ser perdoados. E nós sabemos o que é isso, né? Tem que perdoar as pessoas, ainda que ela nos ofende. Ame mais, ame com amor incondicional. O amor que não custa nada para amar não, querido, é de graça. Ame, independente da pessoa, independente do ser humano, ame. Deus te chamou para isso, para cuidar de gente, amém? Quem é que foi chamado para cuidar de gente? Tem muita gente aí que está com o bracinho para baixo aí, né? Mas Deus te chamou. Deus te chamou. Pastor Dudu chegou perto de mim na época que ia, né, nós fizemos aí a teologia que estava, né, para os pastores ser. Pastor Dudu chegou, não, vamos lá, vamos. Falei, não vou não, pastor, vamos. Eu não vou não, pastor, não, vamos lá. Falei, não vou não, pastor. Talvez eu não tenha, né, o ministério de pregador, mas cuidar de gente a gente cuida, né, pastor? Cuidamos, ele não, ele tem a vocação, mas cuidar de gente, nós cuidamos de gente. E eu tenho certeza, querido, de alguém, você pode cuidar de alguém. Sabe por quê? Porque talvez tenha um vizinho seu lá precisando, simplesmente de você chegar pro cara, tá assim, a pessoa, a mulher tá assim, por causa de algo que aconteceu na vida dela, uma decepção, tá assim, ninguém me ama, eu vou acabar com a minha vida. E você com esse coração bom, esse coração generoso, chega pra pessoa, só de você falar assim, ó, você está meio cabisbaixo aí, mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã, ou nessa noite, não sei, ou nessa tarde. Jesus te ama. Jesus me ama. Jesus te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Você muda a situação daquela pessoa. Conheci pessoa, estou falando de vizinho porque eu conheci, tem um rapaz lá perto de casa, que ele foi agredido dentro de um ônibus. E eu estava lá arrumando o portão. E ele passou falando, falou assim, vou matar aquele cara, vou matar, vou lá naquele bairro, vou pegar a arma, vou matar ele, eu vou matar. Eu falei assim, o que aconteceu? O cara me agrediu dentro do ônibus, eu vou matar ele, vou buscar um revólver, não sei onde. Eu sei o bairro, mas não vou falar. E vou matar. Eu peguei e falei, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou matar o cara. Eu falei, o que você vai fazer? Isso é só para ele entender. Eu sei que uma alma vale mais que o mundo inteiro. É por isso que eu tive que usar dessa estratégia. Eu falei, mas você está falando que o cara não vale nada? Não, ele não vale nada mesmo não. Eu falei, pois é. Você vai lá, vai pegar uma arma, vai matar um cara que para você não vale nada. Foi embora, para dentro, tomou o banho dele. Eu falei, e aí, tá tudo bem aí? Não vou pegar nada não vou no bairro nada não. Eu falei, pois é, você vai preso, vai ficar lá, responder processo, gastar dinheiro, sua mãe, sua família pelejando por você, por uma pessoa que você acha que não vale nada. Eu falei, Senhor, guarda aquela vida que está lá, a vida que agrediu ele, desvia ele, coloca eles em caminhos opostos para não se encontrar. Nós temos que fazer isso, querido, anunciar o Evangelho do Reino, mostrar esse amor. Mostrar esse amor. Amém? Então Jesus vem dando aqui o exemplo, a oração modelo, né, em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Ele vem nos falar a respeito do jejum, capítulo 16, né? Quando chega no versículo 19, ele vem nos falar a respeito do tesouros no céu.
vem falando para nós assim no versículo 19 aqui do capítulo 6. Não ajunteis tesouros, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus. Em que você está gastando a sua vida? A letra daquele hino diz que ele vai vir, o Senhor vai vir com a sua recompensa, com todo o governo, todo o poder. Ele virá. E com uma recompensa para mim e para você. Ou seja, com um galardão para mim e para você. Mas e aí? O que nós temos feito? O que nós temos feito, querido? Ele está vindo aí. E a palavra de Deus nos fala sobre os nossos tesouros, né? Nós acumular aquilo, os nossos tesouros no céu. Nossos bens materiais aqui nessa terra vai ficar tudo aqui. O carro vai ficar, a casa vai ficar. Aquela amizade também vai ficar. Então, que nós possamos, de fato, né, deixar cumprir nas nossas vidas aquilo que nós somos chamados aqui nessa terra, que é cuidar de gente. Amém? No versículo 21, diz assim, que é o versículo chave da nossa pregação: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Aonde que está o seu tesouro, querido? Aleluia. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E não tem, querido, bem maior na minha vida e na sua vida de que está fazendo a vontade do Senhor. Não tem bem maior na minha vida e na sua vida de que está fazendo a vontade do nosso Deus. E no coração tem muita distração. Nós temos que preservar o nosso coração. Nós sabemos que Jesus ele já pagou tudo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, mas nós precisamos nos cuidar. Precisamos de nos cuidar. O inimigo tem colocado algumas armadilhas aí no nosso meio para tentar contaminar o nosso coração. Proteja ele. E vamos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, pregar mesmo o Evangelho. Tem pessoas precisando de você. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Gostaria de estar chamando aqui o Ministério de Louvor.